Olá pessoal, bem, como a gente estava conversando no grupo, estava vendo bastante coisas, né, referente a essas questões de conflitos e conversando com a Rafa, conversando com a Gabriela também, e já estava pensando em fazer um vídeo referente a conexões, né, que é fundamental, é basicamente 60% de toda atividade energética que se for fazer, que se intuir em fazer. Então, como eu já estava pensando em fazer um vídeo falando um complemento das técnicas que eu tinha passado antes, então vou falar um pouquinho dessa questão conexão. Tá? Então, a gente conversou bastante sobre a questão de alimentação, sono e agora surgiu a questão dos conflitos de convívio. Se a gente partir do princípio de que somos seres divinos, então nós podemos criar, co-criar toda e qualquer realidade, modificar e alterar qualquer realidade. É princípio de quântica, ponto. Então, por exemplo, nós temos essa essência divina, essa centelha divina, e estamos acoplados no invólucro conhecido como corpo. Nós não podemos, eu particularmente, não podemos esquecer que, apesar de ser essa energia vital que somos, essa energia criadora que somos, não podemos esquecer que a máquina que abriga e protege essa energia, ela tem algumas necessidades, tá? Então, ficar sem comer de uma hora para outra deve ser muito bem ponderado, tá? Queira ou não queira, essa máquina precisa de determinadas substâncias. Então, é um ponto a se atentar. Podemos conversar mais sobre isso depois, se vocês acharem interessante. A mesma coisa é a questão do sono, tá? Eu durmo pouco, durmo quando o corpo precisa que eu durma. Tem ciclos que eu durmo muito, tem ciclos que eu praticamente não durmo. Isso é um processo muito individual, muito de cada um. Então é algo também para se falar depois. Mas essas questões limitantes, aspas no limitantes, está relacionado ao invólucro, ao corpo que abriga o divino, ok? Mas vamos falar de conexão. Então, tanto para as técnicas que eu passei no vídeo anterior, como para essa questão dos conflitos que surgiu agora, tudo se inicia na conexão. E a primeira conexão que deve ser feita, que tem que ser feita inevitavelmente, é consigo mesmo, consigo. Ou seja, se você não consegue efetivar uma conexão realmente eficaz consigo, você não consegue alterar aquilo que está de mais profundo, mais submerso em você. Então, o primeiro passo é vocês trabalharem essa questão. O quanto vocês hoje se conectam com vocês mesmos. Seja na meditação do Meraki, alguma outra meditação, algum outro exercício. Até que ponto essa conexão ela realmente sai do racional? Até que ponto a gente deixa de racionalizar uma meditação, né? Então, esse é um primeiro ponto onde eu particularmente pratico muito, exercito muito e ainda assim há muita interferência, tá? Então, a gente tem que se atentar a essa conexão interna para conseguir acessar com menor
quantidade de interferência possível, essa centelha divina, o Dreamer, guia interno, eu superior, ou o rótulo, o nome que vocês quiserem dar. Uma vez que vocês conseguem fazer essa conexão interna com a menor interferência possível e menos racionalização, metade do caminho está andado, tá? Porque vocês podem, por exemplo, pegar um alimento, voltando à questão do alimento, e antes de ingeri-lo, vocês colocarem ali uma frequência, né? Uma energia, porque nós somos frequência, nós somos energia. Então toda substância, isso fisicamente falando, todo corpo, toda a matéria que existe, ela é um conglomerado de energias, né? São polos positivos, negativos, neutros, né? Átomos, né? Partículas. E quando qualquer corpo é submetido ou exposto a uma outra forma de energia, a energia que for mais forte vai prevalecer. Então ela vai alterar a energia que for mais densa, for mais fraca, mais pesada. Por quê? Quanto mais densa, mais materializada, menos flexível. Quanto mais alta, mais leve, mais flexível. Ou seja, ela consegue penetrar nas outras partículas da matéria mais densa e alterá-la. Simples. Então essa questão do alimento vai fazer mal ou não vai fazer mal? A água vai fazer mal ou não vai fazer mal? Aquela pessoa que está diante de mim, não importa o grau de afinidade ou vínculo que se tenha, vai fazer mal ou não vai fazer mal? Depende de você. Qual a energia que você está emanando? Qual a realidade você terá, né? Então, pegando o foco aqui na questão dos convívios, eu, diante das experiências que eu tive e tudo mais, eu convivi em ambientes onde as pessoas procuravam me atingir de várias formas. E eu fui atingido, né? Várias vezes perdi a cabeça, várias vezes me irritava, várias vezes eu ficava tenso, né? E levou tempo até eu chegar a um ponto em que eu consegui neutralizar isso. E depois, com as duras penas que eu aprendi a neutralizar, ainda que de forma racionalizada, com os aprendizados que eu tive, eu então comecei a aprender a modificar isso, o que é muito mais profundo, eficaz e chega a ser definitivo quando se aprende isso, né? Porque você está um grau acima, você está vibrando numa frequência, numa energia mais leve, ou seja, você altera o mais denso. Então, como que eu fiz? Como que eu passei a fazer? Quando eu chegava num ambiente onde havia esse clima, né? Essas pessoas, eu já saía, na verdade, de casa visualizando cada uma dessas pessoas, e essas pessoas eu envolvia numa energia. Na época eu trabalhava muito com a chama violeta, que é a mestre Saint Germain, e também com a chama azul. Então eu envolvia as pessoas nessas duas cores. Um pouco mais à frente eu comecei a trabalhar com três, que aí eu comecei a trabalhar com a energia da mestra Nada também, que é o vermelho rubi, né? Então eu envolvia as pessoas nessas cores, imaginava primeiro esse campo de cores no externo das pessoas e gradualmente ela ia envolvendo por inteiro todo o ser que estava ali na minha frente. E imaginando essa pessoa feliz, imaginando essa pessoa tranquila, imaginando essa pessoa confiante, essa pessoa segura, essa pessoa com um sorriso, né? Por quê? Uma pessoa que está bem consigo não tem por que incomodar os outros. Simples, né? Então eu trabalhei muito isso. De acordo com a intensidade que a gente vibra, os efeitos são mais rápidos ou demoram um pouquinho mais,
né? Mas o resultado vem. No começo, teve casos de eu levar 2 semanas para perceber alguma mudança na pessoa. Mas com o tempo fui percebendo que esses resultados chegavam mais cedo, né? Então isso eu já estou colocando assim de uma forma direta. A pessoa incomoda, foca nela, conexão interna é fundamental. A partir da conexão interna, você emana essa energia. Aí vamos falar um pouquinho agora do lado racionalizado, né? Por que que essas pessoas incomodam tanto? Até quase um jargão a gente falar, né? Porque eles são os nossos protagonistas, né? Eles são os nossos mestres, né? Eles vêm para nos mostrar o que nos incomoda, justamente para nos darmos conta em nós aquela atitude, aquelas palavras, aquela forma de expressão, aquela ideia, aquele valor, aquele sentimento, aquela emoção. Racionalizar isso é fácil, internalizar isso é mais difícil. Então, as pessoas, principalmente quando as pessoas elas são mais experientes do que a gente, têm um pouco mais de idade, independente do vínculo que se tenha, nós temos que considerar a paisagem de formação dessas pessoas, né? Como que foi a realidade de infância dessas pessoas? Como que foi a realidade de adolescência dessas pessoas? A primeira vida adulta, né? Quais as dificuldades que elas enfrentaram? Quais as decepções, as frustrações, quais foram os medos, a forma como elas foram educadas, ou seja, aí a gente vai entrar na paisagem de formação dos que antecederam a essas pessoas, né? Quantos de nós aqui não cresceu ouvindo uma série de nãos para coisas que hoje para nós é tão banal? Por que que naquela época não podia? E essa geração de hoje faz até mais do que nós fazíamos, né? Então, antes, sempre pensar nessa possibilidade, né? O que o outro viveu. Aí, de novo, a conexão interna. Por quê? Você olhar para o outro e imaginar o que ela viveu é uma coisa. Você se conectar a essa pessoa e sentir o que ela viveu, não tem como eu explicar aqui. Vocês vão sentir. E quando vocês conseguem essa conexão com o outro, vocês vão compreender as atitudes, as ações e qual a mensagem que ela está te trazendo, tá? Então, a primeira forma, vamos dizer assim, de facilitar as coisas é a não resistência, o não julgamento. Ela está agindo dessa forma? Legal, o que ela está querendo me dizer? Com base em que ela me passa essa mensagem? Ou seja, com base em qual experiência ela está me trazendo essa mensagem, né? E isso vocês vão conseguir mais facilmente com essa conexão. Então eu trabalho essa conexão interna hoje com muita facilidade, né? Eu posso estar aqui agora gravando esse vídeo, alguém aqui pode de repente me pedir um auxílio e eu consigo, com um simples gesto, me conectar. E a partir daqui, continuar fazendo vídeo e trabalhando o que tem que ser trabalhado ali. Isso é prática. Vocês vão trabalhando, vocês vão praticando e vocês perceberão que isso vai se tornando cada vez mais fácil, como qualquer atividade que se repete com frequência. Então, quando vocês fazem esse trabalho de conexão interna, que vocês realmente se conectam, vem o segundo passo, que é você se conectar ao outro. Primeiramente, independente se a pessoa concorda com o teu auxílio, ou mesmo quando ela não tem ciência, peça sempre permissão ao eu superior da outra pessoa, né? Se apresente, peça permissão e convide-o para trabalhar junto com você.
vai ser muito útil, vai ajudar bastante. E aí vocês podem visualizar a pessoa dentro de uma caixa de acrílico, como se fosse um box, né, de banheiro, com a água acima da cabeça. E aí essa água começa a baixar. O nível dessa água vai descendo e automaticamente por todo o corpo dela, inclusive internamente. E essa água desce, começa a sair, quando chegar na altura das mãos, a parte, né, a água que estava dentro da pessoa começa a sair pelas pontas dos dedos e ela vai descendo até o chão e esvazia. A partir daí, você se imagina também nesse mesmo processo. A partir do momento que os dois zeraram, né, com isso vocês estão tirando, abrindo espaço, vamos dizer assim, para que o novo entre, a nova conexão, a nova energia entre. A partir daí, então, vocês começam a imaginar o contrário. A água ou energia, né, vai subindo, entrando pelos pés, sobe, cobrindo o tornozelo, as pernas, joelhos, coxas, quadril. Quando chegar na altura da mão, essa energia, essa água também começa a entrar pelas pontas dos dedos, sobe pelo tronco, pescoço, cabelo, até cobrir tudo. Cobriu? Respira fundo, desfaz essa imagem. E aí, vocês vão imaginar o quê? Da cabeça de vocês, coronário, vai sair um facho, né, um feixe de luz, um feixe energético. Ele vai descer e vai entrar pelos pés da pessoa. E por sua vez, da cabeça da pessoa vai sair um feixe de energia, vai descer também e vai entrar através dos seus pés. Se vocês observarem, o desenho vai formar o quê? O símbolo do eterno. E isso vai virar o que? Um ciclo de energia. Sai de você, entra nos pés da pessoa, sai da pessoa, entra nos seus pés, e isso é feita a conexão. Vocês estão conectando a pessoa de uma forma muito intensa, tá? E com isso vocês vão conseguir alterar essa realidade, esse comportamento, essa atitude da pessoa, no sentido de torná-la mais amena, né? Menos agressiva, talvez, menos defensiva, mas que eu queria dizer que também vai depender do seu trabalho interno, né? De você saber compreender a mensagem do outro, como eu falei agora há pouco. Então uma coisa vai complementar a outra. A energia, ela vai te dar a conexão com a pessoa para te ajudar a compreendê-la, mas compreender a mensagem dela vai depender só de você, tá? E automaticamente esse exercício da conexão interna consigo mesmo e com o outro, vocês podem fazer com relação ao alimento, à água, ao sono e tudo mais o que vocês imaginarem, desde que seja para o bem, desde que seja positivo. Todas as ações, ainda que somente uma intenção, traz consequências. Vocês conseguem, através disso, vocês vão poder influenciar, alterar o que quiserem. Mas aquilo que se planta é aquilo que se colhe. Então tenha muito cuidado com como vocês vão utilizar isso e mais cuidado ainda em passar isso adiante. Se vocês forem ensinar alguém, não é uma questão de pré-julgar, tá? É uma questão de saber se a pessoa está preparada para lidar com esse poder. Porque como no episódio do Homem-Aranha, né? Quanto mais poder, maior responsabilidade, tá? Eu espero que eu consiga dessa forma colaborar mais um pouquinho com esse ponto da conexão para ajudar vocês a lidarem melhor com esses conflitos externos, com esses conflitos de convívio, porque a gente não pode esquecer que a maioria das pessoas estão na 3D ainda e nós somos os auxiliadores para essa transição.
Algumas virão junto conosco, outras não. E as que não vierem, nós teremos que respeitar, auxiliar e orientar sempre da melhor forma possível. Tá bom? Mais uma vez agradeço. Espero verdadeiramente ter contribuído de alguma forma. Positivamente, claro. Até mais.